A gente não vai se mentir, a conjugação em francês é um dos grandes vilões do idioma francês. Assusta muitos alunos. Será que eu tenho que utilizar tal tempo verbal? Será que eu tenho que utilizar tal terminação? Vixe, era tal pessoa ou essa pessoa? É normal você ficar confuso, é totalmente normal, tá bom? Mas hoje eu vou te passar uma dica que vai fazer muita diferença no seu francês e que vai fazer você enxergar a conjugação e o francês, no modo geral, de uma forma totalmente nova. E você vai ver, vai ter resultados sensacionais. E antes de começar esse vídeo e te passar essa dica preciosa, não se esqueça de deixar seu like e assinar o canal. Por quê? Porque todas as semanas eu publico sempre conteúdo relevante para te ajudar e ajudar todos vocês com o francês. Mas, Eric, então, qual é essa dica milagrosa? Qual é esse facilitador que vai facilitar minhas conjugações no francês? Gente, é bem simples. Vamos analisar? Ao invés de você fazer uma frase e pensar assim, eu quero dizer, eu tive uma pergunta. Bom, em francês, eu tive em um tempo do passado. Então, eu tenho que conjugar meu verbo ter, em francês, que haver, no passado. E caramba, o verbo ter, eu tive, vai utilizar qual auxiliar? Auxiliar être, auxiliar avoir? Não, ele vai utilizar o auxiliar avoir, beleza. E agora o participe passé. Mas é irregular, será que se escreve assim, assado? Gente, se a gente começar a pensar assim, a gente fica louco. Por quê? Porque a gente não consegue conversar, ter esse raciocínio ao mesmo tempo. É quase impossível se comunicar naturalmente, né? Fluentemente, dessa maneira. Por quê? Porque a gente vai ter que parar para pensar, para analisar e poder falar. Isso aqui não dá certo. Então, vamos fazer de uma outra forma. O que são conjugações? Conjugações são conjugações de verbos. Beleza? Mas a conjugação, o que é? É apenas uma palavra. Ao invés de enxergar os verbos como conjugações que você vai ter que conjugar sistematicamente em cada frase, você tem que começar a ver essas conjugações apenas como palavra, como unidade lexical numa frase. J'ai eu significa eu tive. Je faisais significa eu fazia. J'irai significa eu irei. Je vais manger significa eu vou comer. E não se preocupar com as conjugações a todas as pessoas, todos os tempos verbais, os modos e tudo mais. Por quê? Porque isso aqui só vai criar uma confusão. Você vai apenas utilizar palavras certas, em contexto certo, no momento certo. Isso aqui vai ajudar muito a você falar com mais rapidez, mais naturalidade e vai fazer total sentido. Esse aqui, gente, é um grande facilitador. Esse aqui, inclusive, é a diferença entre uma pessoa que fala que nem um robô, que precisa fazer pausa para pensar, analisar e se comunicar, ou alguém que fala naturalmente no idioma. Agora, qual que é a diferença entre essas duas pessoas ou essas duas maneiras de fazer? É simples. Se você precisar conjugar o verbo e analisar qual a pessoa, qual o tempo verbal, qual a terminação, você está utilizando o que a gente chama de gramática teórica. O que é gramática teórica? Gramática teórica é o conjunto das regras, geralmente escritas, de gramática, que você vai encontrar em livros de gramática, por exemplo, ou em site internet de gramática. Já, se você utiliza naturalmente e normalmente as palavras na ordem certa, sem se preocupar se isso aqui é um verbo, uma conjugação, qual o tempo verbal e tudo mais, você está utilizando a gramática de uso. E, gente, isso daqui é muito importante. Por quê? Porque essa gramática de uso é a gramática que nós utilizamos tanto no português quanto no francês, quando a gente fala de uma maneira correta, sem se preocupar na gramática. Ela sai no modo automático. Você não se preocupa, você fala da maneira certa, no momento certo. Sem se preocupar da terminação, da pessoa, você vai utilizar sem pensar. E, gente, isso aqui faz uma grande diferença. Por quê? Porque só assim você vai poder falar fluentemente. Só assim você vai ter domínio sobre o idioma. Você vai falar naturalmente, sem trava, sem pausa e sem ter que refletir horas e horas sobre tal conjugação, tal pessoa, tal pronome, por exemplo.
Gente, eis aqui que eu chamo. Você chegou a pensar em francês. Por quê? Porque você está apenas utilizando palavras na ordem certa, no momento certo. E aí faz todo sentido. Faz todo sentido. Por quê? Porque você está utilizando a sua gramática, as suas conjugações, em um contexto. Você não se preocupa em utilizar assim porque a conjugação é assim. Você se preocupa em utilizar esse verbo porque o contexto é assim. Por isso que o contexto é um dos pilares do método francês autêntico, que é o método que eu utilizo. Esse aqui é realmente fundamental. Ah, mas Henrique, quer dizer que a gramática teórica não é importante? Errado. A gramática teórica é fundamental também. Por quê? Porque ela é que vai validar ou invalidar a sua frase. Aqui está certo ou aqui está errado. Eu não estou descartando a gramática. Não, a gramática é a base do idioma, mas ela é apenas um componente. E você não pode ver essa gramática teórica como um policial que está vigiando seu francês. Não, ele tem que ser um facilitador. Ela vai te orientar a falar do jeito certo. E quando você for num nível bem mais avançado, ou no nível de aperfeiçoamento, por exemplo, você vai poder fazer exercícios mais preciso sobre tal ponto, entender tal construções, etc. De sistematização. Tá tudo bem, mas cuidado, principalmente quando você está começando, se você quer dominar tudo uma vez, fica bem mais complicado e fica mais difícil você falar naturalmente em francês. Gente, essa coisa é engraçada, porque muito poucas pessoas fazem isso, mas já faz parte da realidade de vocês, porque em português vocês falam normalmente. Agora eu me pergunto, por que vocês têm esse bloqueio na hora de falar francês? Muitas vezes porque vocês querem falar perfeitamente o francês, se preocupando perfeitamente da frase, da conjugação, que tem que ser perfeita, e você não precisa saber tudo. Apenas você precisa saber o que você vai utilizar no contexto que você vai utilizar. Começa a praticar, começa a utilizar e me fala agora, essa dica foi útil para você? Você já sabia que existia gramática teórica, gramática de uso e, consequentemente, as conjugações teóricas e conjugações de uso. Começa a utilizar o contexto, vai fazer uma grande diferença no seu francês, eu posso te garantir. Nos vemos no próximo vídeo, não se esqueça de deixar seu like, assinar o canal. À bientôt, salut!